Fala galera do YouTube, eu sou o Error e antes do vídeo começar eu irei divulgar para vocês uma conta chamada Nand Night. Ela está planejando em fazer um Analogue Horror sobre a obra Lorx. Essa obra ele tem um filme lá de 2012 que ficou famoso com essa cena. E ele também tem um livro, que inclusive a Nand vai utilizar o livro como pilar para esse Analogue Horror dela. O Analogue Horror vai se chamar... O conceito desse Analogue Horror será metafísico e sobrenatural, e a taxa de idade será mais 14, e também conterá cenas de possessão e cenas fortes. O Oxeler do livro acabou ganhando consciência e se tornando uma energia humanoide que viaja entre variações de sua história, até que ele encontra a sua versão moderna, o Oxeler do filme de 2012. Ele quer possuir o corpo dele para mudar o rumo da narrativa original. Simplesmente criativo. Eu acho muito criativa essa ideia. Então, gente, se vocês gostam de Analogue Horror e quer ver esse Analogue Horror saindo do papel e sendo criado do zero, vão lá nesse aplicativo aqui que eu não sei falar o nome, seguem a Nand e comentem lá. Eu vim pelo Error e também vejam o trabalho duro dela, que ela está se esforçando bastante. Eu simplesmente fico muito feliz em ver que novos criadores de Analogue Horror estão surgindo. Então, gente, vão lá, ajudem ela seguindo ela, sei lá, deixa coraçãozinho lá nos posts dela, comentem também, vejam o trabalho dela. Nem se você está vendo esse vídeo aqui, muito obrigado por confiar a mim a divulgar você. Eu estou muito feliz com isso e eu estou me sentindo um canal grande. Mas é isso, gente. Bora pro vídeo. Fala galerinha do YouTube, eu sou o Error e hoje eu irei fazer o meu primeiro vídeo de série Face. Ele é simplesmente o meu jogo favorito e eu sempre quis fazer vídeo sobre ele, mas eu nunca tive oportunidade, mas agora eu tenho. Nesse vídeo eu não vou contar a história inteira do jogo, eu ainda vou fazer um vídeo sobre a história dele. Na verdade, nesse vídeo eu irei contar a história do protagonista do jogo, Saul Fisher. Mas não é tecnicamente a história dele totalmente, é mais uma espécie de origem. Eu vou utilizar partes do jogo que revela memórias fragmentadas do Série Face que aparece lá pro capítulo 5. E também irei utilizar a história principal do jogo só para complementar a origem do Saul. Mas uma coisa que eu tenho que avisar para vocês é que talvez possa ter alguma coisa errada. Provavelmente pode acontecer na parte que eu irei utilizar as memórias fragmentadas do Saul, porque elas não aparecem em sequência cronológica. É meio que algumas são jogadas por jogador, sabe? Então, para eu não fazer esse vídeo somente de teoria, porque a ideia é eu conseguir contar a origem correta do Saul Fisher, então eu montei todo o vídeo pensando em coisas que fazem sentido em como e onde encaixar elas. Então, se tiver alguma coisa errada, podem comentar aqui nos comentários, que irá até me ajudar a me aperfeiçoar mais nos meus futuros vídeos de série Face que eu ainda irei fazer. Deixem seus likes, se inscrevem no canal para me motivar a fazer mais vídeos desse tipo, ative o selinho para vocês sempre receberem vídeos novos aqui do canal, e eu tenho uma playlist chamada Mistérios da Internet, que nessa playlist está os vídeos aqui do canal, que eu falo sobre coisas de terror, jogos, Analogue Horrors, ARGs e outras coisas horripilantes da internet. E eu também vou criar uma playlist para juntar meus futuros vídeos de série Face, então fiquem atentos.
Sally Face, ou melhor, Sal Fisher, é filho de Henry Fisher e Diana Fisher. Ele nasceu em alguma região de Nova Jersey no dia 13 de dezembro de 1976. Desde bebê, o Sal é muito apegado à mãe dele, por ela ser aquele tio de mãe que é muito gentil e alegre, sabe? Que sempre fica ao lado do filho, educando ele, cuidando dele, mãe e filho basicamente. Mas em um dia qualquer, ensolarado, a família Fisher foi fazer um piquenique em uma floresta comum. Enquanto o pai do Sal ainda estava longe do piquenique e estava se aproximando, o Sal diz que viu um cachorrinho e ele queria muito fazer carinho nele. A mãe dele diz para ele esperar o pai dele chegar, mas o Sal insiste muito e no final a mãe dele deixa. O Sal vai animado até o cachorro enquanto a mãe dele foi atrás dele. Logo depois de um tempinho e simplesmente acontece o trauma mais pesado que o Sally Face já teve. O cachorro, na verdade, era um homem mascarado com uma máscara que lembra um cachorro. Ele estava prestes a matar o Sal. Só que a mãe dele entra na frente e o homem atira simplesmente com uma espingarda. O tiro acaba abrindo a barriga da mãe do Sal e os fragmentos da bala acabaram atingindo o rosto dele, deixando ele com o rosto totalmente desfigurado. O Sal foi rapidamente levado para um hospital quando o pai dele finalmente tinha chegado e o corpo da Diana provavelmente foi levado para um hospital para ser investigado pelos médicos para eles descobrirem o motivo da morte, porque ninguém acreditava quando o Sal falava que foi um ser humano e não um cachorro que matou ela. Depois de um tempo com o rosto tratado, o Sal acaba tendo que começar a usar uma máscara prostética em seu rosto. A primeira máscara que ele usa é uma totalmente rosa e ele escolheu essa cor porque era a cor favorita da mãe dele. Isso é mostrado em um fragmento de memória do Sally Face no capítulo 5. O pai do Sal e ele estavam dentro do carro e o Sal perguntava quando que a mãe dele sairia do hospital. Só que na verdade ela já estava morta. Após isso, é mostrado que o Sal teve que fazer sessões de terapia com um psicólogo por conta do trauma dele do dia que a mãe dele foi morta, tendo que tomar remédios e ficar um tempo sem poder voltar para casa antes que ele esteja pronto para voltar. No dia em que o Sal finalmente poderia voltar para casa, ele ganha um amiguinho que ajuda ele a melhorar bastante, que é o Gizmo. Ele é um gatinho laranja que foi dado ao Sal desde filhotinho. O Gizmo é aquele tipo de animal de terapia, sabe? Que ajuda uma pessoa que precisa de cuidados a melhorar, principalmente nas questões emocionais. O Sal, depois desses acontecimentos, ele pôde voltar para casa e também para a escola. Mas por conta do rosto dele e por ter que agora usar uma máscara prostética, ele começou a sofrer um bullying pesado na escola. Ele consegue fazer alguns amigos, mas pelas próprias palavras do Sal, acho que eu não tinha amigos decentes, pra ser sincero. Porque esses amigos criaram um apelido pra ele, Sally Face. Mas esse apelido na real não é uma coisa boa, gente. O Sal começou a usar esse apelido só porque os moleques faziam bullying com ele e ele não queria que eles usassem esse apelido contra ele. Então, de uma maneira esperta, o Sal adotou esse apelido para ele, Sally Face. Tudo bem, mudança de assunto. Me chamo Larry, moro aqui embaixo com a minha mãe. Me chamo Sal, meus amigos me chamam de Sally Face. Acabei de me mudar com meu pai em Nova Jersey. Sally Face? Acho que eu não tinha amigos decentes, para ser sincero. Então, quando começaram a me chamar assim, pensei que se eu adotasse o nome, os filhos não pudessem usá-lo contra mim. Você é um cara complicado, né, Sal? É bem estranho, gosto disso. Vamos nos dar extremamente bem. Ah, isso foi que sua mãe disse. Ah, as mães sempre têm razão. Depois de um tempo após o funeral da Diana, Sally e seu pai começaram a arrumar as coisas para se mudar, tentar recomeçar e esquecer os momentos pesados e traumatizantes que eles tiveram em Nova Jersey. Então eles saíram de Nova Jersey e foram para uma pequena cidade chamada Knoxville. Lá eles encontraram os apartamentos Edson e um recomeço na vida de Sal Fisher acaba de começar.
uma sensação estranha naquele lugar logo de cara. O pai do Sal, enquanto arruma as coisas da mudança, ele diz pro Sal ir conhecer os vizinhos enquanto ele vai arrumar tudo. Antes do Sally sair, ele vai para o quarto dele procurar o Gear Boy dele. Esse Gear Boy, ele faz referência àqueles jogos de videogame portátil dos anos 90, sabe? Console de videogame portátil, tá ligado? E o Sal, ele gosta bastante de videogame. Pela lore do jogo mesmo, dá pra ver que ele gosta muito. O Sal, antes de sair, ele conversou um pouco com o pai dele. Ele diz que ele sente bastante falta de Nova Jersey. E o pai dele diz que ele também sente falta, mas tenta animar o Sally para ele dar uma chance e que algumas semanas o Sal vai poder voltar a estudar em uma escola em Knoxville. O Henry fala que o Sal poderia fazer novos amigos, mas o Sal ele não está confiando tanto nisso. Tipo, insegurança, sabe? Por conta da máscara dele. Mas o pai dele anima ele dizendo que qualquer um teria sorte de ter ele como amigo. O Sal fica bastante feliz e agradece ele. O pai do Sal ele está com um pouco de humor e positividade porque antes deles se mudarem, o Henry começou a tomar antidepressivos e outros remédios de ansiedade e tal. Isso ajudou ele bastante, principalmente para superar a perda da esposa. Obviamente, remédios não fazem milagre. Ele ainda se lembra da Diana, mas agora está um pouco melhor na questão da depressão e etc. O Sal finalmente sai do apartamento para ir conhecer os vizinhos, e logo no primeiro dia de mudança teve um assassinato no prédio. No andar onde fica o apartamento do Sally, que é no quarto andar no 402, teve um assassinato no apartamento ao lado, no 403. Logo no primeiro dia do apartamento novo, velho. Que maravilha, não é? O Sal fica curioso sobre o que aconteceu no 403 e então ele foi falar com o policial que estava bloqueando a entrada para o apartamento onde houve o assassinato. Mas o policial ele é muito babaca, mal-humorado e que xinga o Sal de moleque idiota e até mesmo diz: "Sou sua fudelinha, não está vendo? Eu sou um agente da lei, então é bom que me respeite." Então, como o Sal não teve nenhuma resposta sobre o que aconteceu, ele se afastou desse policial e foi pegar o elevador para o quinto andar. O quinto andar é simplesmente o lugar mais ferrado do apartamento inteiro em questão de limpeza. As paredes estão desgastadas, tem rachaduras pequenas em algumas partes, as portas estão velhas, simplesmente abandonado pelo que parece. Não tem nenhum morador nesse andar, para vocês terem noção. O Sal ele vai para uma parte do quinto andar onde ele tenta ver por dentro de um buraquinho na parede e isso acontece. Tem um buraco bem pequeno aqui. Tá, eu não tinha visto isso. Tá, essa casa aí com o negócio estranho tá meio estranho mesmo. Não consigo ver nada no outro lado. Mano, que porra foi essa? Mano, como que esse moleque não vazou correndo desse prédio, meu Deus? Eu teria tido logo um infarto, velho. E pra piorar, o Sal entra no apartamento dos 504 do quinto andar e simplesmente tem um mendigo esquisitaço sentado em um monte de jornais velhos. E o que mais assusta é que ele tem olhos profundamente negros. O Sal se desculpa por ter entrado e diz que só estava tentando conhecer os vizinhos. Só que o mendigo fala que o edifício é um lugar sombrio e que coisas terríveis acontecem. O Sal pergunta se ele está bem porque não aparenta, mas de repente alguém bate na porta do apartamento onde o Sal entrou. E o Sal olha para a porta por conta do barulho, né? Mas quando ele volta a olhar para o mendigo, esse cara simplesmente sumiu. E não tinha ninguém na porta. Moleque, é simplesmente o primeiro dia. E logo no primeiro dia você descobre que o lugar onde você vai começar uma nova vida tá simplesmente assombrado e teve um assassinato logo no primeiro dia. O Sally ele desce do quinto andar pro primeiro andar agora e ele começa a conversar com o síndico dos apartamentos Edson, o senhor Edson. Ele é um cara educado, mas também um pouco estranho, porque ele conversa com o Sal por uma portinhola da porta, sabe, que serve para colocar carta e essas coisas, e só aparecem os olhos dele por essa portinhola. É estranho. O senhor Edson toma um susto por conta da aparência do Sal e ele fala: "Vamos recomeçar." Que síndico vagabundo, velho. Coitado do Sal. O Sal se ferra toda vez por conta da máscara dele, mano. O Edson pede desculpas e ele recomeça a conversa dele com o Sally Face, se apresentando educadamente e dizendo: "Olá, jovem senhor. Novo residente dos apartamentos Edson, quarto 402. Como eu posso ajudá-lo?" O Sal fica até surpreso do síndico saber quem é ele e o Sal pergunta como que ele conhece ele e se poderia entrar pra conversar melhor, conversar pessoalmente, tá ligado?
Então o Sr. Watson diz que ele sabe de tudo o que está acontecendo dentro do edifício e que é bom o Saul lembrar disso. Mas quando o Saul pergunta se ele poderia entrar, o Watson toma um susto e diz rapidamente que não e que ele leva a privacidade dele muito a sério. Eu nunca morei no edifício, pelo menos não ainda. Mas se algum dia eu morar, honestamente eu não vou me sentir seguro sabendo que o síndico do edifício que eu for morar vive trancado dentro do apartamento dele. Cara, vai saber o que o cara tá fazendo, né? Andando mais um pouco pelo primeiro andar, o Sally ele acaba encontrando um parceiro do que está lá no quarto andar. E é um detetive que está investigando o assassinato do 403. O detetive pergunta pro Saul para confirmar se ele realmente se mudou para os apartamentos Edson hoje, e o Saul diz que sim. O detetive diz que ele já conversou com o pai do Saul quando eles chegaram no edifício e que eles estavam fora do estado quando ocorreu do 403, que aconteceu um dia antes do Saul e do Henry chegarem no dia seguinte. Praticamente foi ontem e os caras chegou hoje. O detetive pede para o Saul não interferir na investigação por enquanto e que o crime é sério. Ou seja, está na cara que realmente foi um assassinato. Mesmo que o detetive não responda uma pergunta que o Sally fez se realmente foi um assassinato. O Saul pega o elevador de novo e dessa vez ele vai para o terceiro andar do prédio. Ele chega e vê que tem uma moça limpando o chão e se aproxima e dá um oi. A moça toma um susto, mas não é por conta da máscara do Saleface, é por conta que ela estava distraída mesmo. Ela se apresenta e o nome dela é Lisa. Ela pergunta pro Saul se ele é um dos novos moradores dos apartamentos Esson e que com toda a animação de hoje, ela não teve oportunidade de cumprimentar ele e o Henry. Tadinha da Lisa, velho. O quinto andar do edifício onde ela trabalha é todo fudido. Tem polícia no prédio e ainda teve um assassinato. Com certeza ficou com medo e mesmo assim continuou trabalhando, limpando o chão e tudo. Essa daí é guerreira, velho. Parece minha mãe, velho. Guerreira e ainda é viciada de limpeza. Diabo é isso. A Lisa, além de trabalhar no edifício, ela também trabalha como a faz tudo do lugar. Ela limpa, mexe com cano e muita coisa e sozinha. A Lisa diz que sempre que o Saul precisar de alguma coisa, pode chamar ela e ele agradece e os dois continuam conversando. O Saleface pergunta quanto tempo a Lisa trabalha no prédio e a Lisa diz que ela não só trabalha, como também mora no prédio. Ela também fala que está disponível todos os dias da semana para fazer qualquer pedido de manutenção urgente. Ela fala que mesmo que tenham pessoas que falam algo negativo do prédio, ela fala mesmo assim que o edifício é maravilhoso, que ela é feliz por morar ali, e ela já mora no prédio uns 10 anos já. O Saul diz que realmente parece um bom lugar e a Lisa responde com um pode crer. O Sally pergunta o que as pessoas dizem sobre o edifício e a Lisa diz que todo tipo de coisa, já que o edifício já tem bem mais de 100 anos. Ela também fala que as pessoas sempre reclamam de uma coisa ou outra, mas ela diz que o Saul nunca vai ver ela reclamando. Ela fala que é uma mulher de ação e que se ela ver um problema, ela vai resolver na hora. O Saul concorda com a Lisa e diz que a maioria das pessoas parece reclamar muito de coisas pequenas. A Lisa fala que não dá para se preocupar demais com os detalhes porque isso não é vida e o Saul diz que ela tem razão e ela realmente tem. Ela diz pro Saul focar nas coisas boas, no que faz ele feliz e para ele pôr toda a energia dele nisso. Honestamente eu gostei bastante da conversa dos dois personagens e do ponto de vista deles. A coisa que a humanidade mais faz no dia a dia é realmente reclamar. Às vezes pode até ajudar a te motivar a fazer algo, mas quando você reclama muito de coisas pequenas, isso te faz se estressar muito fácil com coisas às vezes básicas. Se a pessoa já reclama de uma coisa pequena, imagina quando chegar um momento para reclamar de uma coisa grande, ou pior, uma coisa séria. Mano, você vai explodir. Eu gostei muito da Lisa, uma das minhas personagens femininas do jogo que é a minha favorita. O Saul agora pergunta pra Lisa se ela sabe de alguma coisa sobre o que aconteceu no 403. E a Lisa diz que é uma pena que o Saul e o pai dele tenham tido essa primeira impressão. E realmente, né? Logo no primeiro dia tem um crime de assassinato, tá ligado? A Lisa jura que normalmente as coisas não são assim tão terríveis e diz: coitada da senhora Sanderson. O Saul pergunta quem é essa senhora Sanderson, mas a Lisa não responde e diz que é melhor não ficar pensando em coisas tão horríveis. Ou seja, provavelmente foi essa mulher chamada senhora Sanderson que foi assassinada dentro do apartamento dela no 403.
O Sal até agora ele só viu coisa esquisita no prédio, então ele pergunta pra Lisa se tem algo pra fazer no prédio que seja legal. A Lisa fica feliz e fala pro Sal que ela tem um filho mais ou menos da idade dele e que eles se dariam muito bem. Ela fala que o nome dele é Larry e que ele estará no porão. Ela entrega pro Sal um cartão de acesso e diz pra ele não se preocupar porque ela tem bastante. Ela fala pro Sal que ele pode descer lá embaixo com esse cartão de acesso e fala pra ele dizer pro Larry que foi ela que mandou ele ir lá. O Sal ele mete o pé e antes dele ir pro porão ele vai para o segundo andar do prédio para conhecer os outros vizinhos. Ele vai batendo de porta em porta, mas não tem ninguém em casa, até que no apartamento 201 ninguém abre a porta. Mas é possível escutar barulhos de alguém serrando alguma coisa, barulhos de bode e outros sons estranhos. Mas o Sal ignora e continua andando pro segundo andar. Ai ai, terceiro capítulo. O Sal chega e ele bate na porta do apartamento 204 e alguém fala: sim, quem está aí? O Sal dá um oi e diz que ele é novo nos apartamentos Hudson e que só queria se apresentar aos vizinhos. A pessoa diz ok e pede para ele entrar. Ele entra e simplesmente a pessoa que mora nesse apartamento é um cara fascinado por pôneis e é colecionador de brinquedos e bonecas. Esse cara, ele é difícil de achar as palavras certas para detalhar, mas acho que podre é uma palavra certa. O cara literalmente está usando meias e uma delas está rasgada. A camisa dele está suja pra cacete e tem manchas amarelas de sujeira. Ele está sentado em uma poltrona verde que está velha pra caramba, cara. Mano, eu acho que não existe chuveiro no apartamento desse cara não, mano. O Sal dá oi novamente e fala que ele acabou de se mudar para o prédio junto com o pai dele. E o cara literalmente diz: o que diabos é com sua cara, criança? Educação foi pro caralho, né? O cara acha que o Sal usa máscara só por estilo e diz que ele entende e ele acha que tem a ver com a nova geração de adolescentes, com liberdade de expressão. Ele diz que já foi jovem e que entende como funciona, mas ele diz que contanto que o Sal não esteja envolvido com gangues ou algo parecido. E ele pergunta novamente para confirmar se o Sal não faz parte de uma gangue. O Sal diz que não e o cara diz: maravilhoso. Esse cara ele se apresenta e o nome dele é Charlie. E ele fala que é só não mexer nas coisas dele que não terá problemas. Ele é colecionador de várias coisas e que essas coisas são a família dele. Então se mexer na coleção dele, está mexendo com a família dele. O Charlie pergunta pro Sal se ele entendeu e o Sal fala que não irá causar problemas e começa a olhar a coleção do Charlie. Contemple a minha coleção completa de Glitter Ponies. Ter a coleção completa é uma rara conquista. Pode admirar o quanto quiser, mas nem pense em tocar. O que são Glitter Ponies? O Charlie fica incrédulo do Sal nunca ter visto My Glitter Ponies arco-íris espetacular. Ele diz que é a melhor série de televisão já produzida. Ele fala que tem drama, ação, romance, comédia e tudo que alguém poderia querer. O Charlie até fala: e os pôneis? Ah, os pôneis, nem me fale. Que cara estranho, velho. O Sal diz que não deve ter visto e que vai procurar quando for assistir TV. E o Charlie diz que não vai se arrepender. O Sal finalmente vaza do apartamento do Charlie, graças a Deus, e ele vai para o primeiro piso do prédio e continua indo conhecer os vizinhos. Ele bate na porta do apartamento 101 e simplesmente a dona do apartamento abre um pouco a porta e dá pra ver que essa senhora tem uma pele verde e cheia de pústulas, parece uma bruxa, velho. O nome dela é Senhora Gibson e ela é o tipo de pessoa velha que é rabugenta, sabe? Ela olha pro Sally Face e pergunta o que ele quer e se não é meio cedo pra fantasias de Halloween por conta da máscara. O Sal fica quieto e ela fecha a porta resmungando. Vixe Maria, a vontade de xingar essa mulher passou de 100% já agora, velho. O Sal finalmente desce pro porão e antes de entrar na casa da Lisa, ele anda pelo andar. Tem uma máquina de lanches, coisas de lavanderia e um achados e perdidos, além de outras coisas que não são tão importantes.
Até o Saul encontrar uma coisa perto dos Achados e Perdidos e ele encontra um cartucho de Gear Boy. Lembra que ele tem um Gear Boy? Mas o Saul não consegue identificar o jogo e o rótulo do cartucho está rasgado, além de estar bem detonado. O Saul pluga o cartucho no Gear Boy e realmente o jogo está bem detonado, só dá pra ver só a opção de começar do jogo. Então o Saul guarda esse cartucho e foi entrar lá na casa da Lisa finalmente. O Saul entra no apartamento e não vê nada demais. Tem foto da Lisa com o filho dela na parede da sala, fotos de família, um quadro com um pôr do sol bonito, uma caixa de pizza na mesinha, livros, etc. Mas quando o Saul passa pela cozinha, isso aqui acontece. Tá, agora sim temos uma prova de que realmente existe coisas sobrenaturais nesse prédio. Que merda foi essa, cara? Simplesmente um demônio de olhos vermelhos aparece na cozinha do apartamento da Lisa e depois some. Até eu tomei um leve susto junto com o Saul, mano. O Saul ele tenta ignorar o que aconteceu e vai até a porta onde fica o quarto do filho da Lisa. Ele bate na porta e o Larry pergunta dentro do quarto dele. Sim. E o Sallyface fala que a mãe dele disse para ele se apresentar e que ele acabou de se mudar pro 402. Então o Larry deixa o Saul entrar. Quando o Saul entra, dá pra ver que o quarto do Larry é gigante e é muito irado. Tem pôsteres de banda de rock, quadros de pintura que dá pra ver que é o próprio Larry que faz, algumas roupas bagunçadas espalhadas por aí, tem um puff, caixa de som, um rádio e simplesmente tudo é irado. Acho que qualquer fã do Sallyface gostaria de ter um quarto igual ao do Larry. Eu gostaria muito, hein? Quando o Larry vê o Saul, ele acha a máscara dele muito irada. E o Saul diz que é prostética. E o Larry pede desculpas, né? Porque ele não quis fazer o Saul se sentir mal e tal. Mas o Saul disse que tá de boa e que já está acostumado com coisa muito pior que isso. E que fica até feliz que o Larry goste da máscara. Então o Larry lhe pergunta se ele não tem um rosto por trás da máscara e sobre o que aconteceu com ele. Mas o Sally não responde e diz que prefere não falar sobre isso. Obviamente, né? Porque é uma situação desconfortável. Não é uma coisa boa de se lembrar. O Larry diz que está tudo bem e ele muda de assunto e começa a se apresentar, falando que o nome dele é Larry e que ele mora com a mãe dele, a Lisa. E o Saul também se apresenta falando o nome dele, que ele acabou de se mudar com o pai dele e que ele veio de Nova Jersey e que os amigos dele chamam ele de Sallyface. O Larry fica com dúvidas sobre esse apelido e o Saul fala a história do apelido dele, de que ele ganhou esse apelido dos amigos dele, que com certeza não eram amigos decentes. E ele começou a usar esse apelido para que os filhos da puta não usassem o apelido contra ele. O Larry diz que o Sally é um cara complicado e que gosta disso, dizendo que eles vão se dar extremamente bem. O Saul ri e fala que foi isso que a mãe dele falou, e o Larry fala: as mães sempre têm razão. O Saul, ele olha a camisa que o Larry está usando e fala que gostou dela. A camisa que o Larry está usando é aquele tipo de camisa que você usa quando você tem uma banda de rock favorita, tá ligado? E o Larry agradece e brinca que as duas letras que está na camisa dele é de Sallyface. O Saul até brinca dizendo que ele tem a própria linha de moda e que não sabia disso. O Larry ri e fala que na verdade o SF que está na camisa dele é de uma banda de metal chamada Senelis Fall. Ele até pergunta se o Saul gosta de metal, mas o Saul diz que não sabe. O Larry fica animadaço e fala que a resposta do Sally vai mudar. O Larry pega uma música que é o primeiro single da banda e que o álbum completo irá sair em algumas semanas. A música começa a tocar e agora acontece uma das cenas mais nostálgicas e legais de Sallyface. Simplesmente bom. Enquanto a música fica tocando, o Saul pergunta pro Larry o porquê ele mora num porão. E ele fala que a mãe dele diz sempre que é para eles protegerem o edifício dos ratos. Mas o Larry fala que ele tem quase certeza que na verdade o quarto dele fica de graça porque eles cuidam da manutenção.
Mas o Larry fala que é de boa e que não liga, porque ele pode ouvir a música quão alto ele quiser quando a Lisa não está em casa. O Larry até fala que o quarto dele é como se fosse a própria Batcaverna dele. Enquanto os dois estão aproveitando a música, o Saul solta a pergunta que ele está mais curioso e encucado desde quando ele chegou nos apartamentos Edson. O que aconteceu no 403? O Larry pede silêncio e pro Saul falar mais baixo. E olha que a música está alta. O Saul fica em dúvida e pergunta: o que foi? E Larry fala bem sério que o assassino ainda está no edifício. O Saul pergunta como que o Larry sabe disso e ele fala que ele viu tudo o que aconteceu. O Saul até pergunta se o Larry está drogado, mas o Larry afirma que ele viu e ele fala que foi assustador pra caramba. Então o Saul finalmente pergunta pro Larry o que realmente aconteceu lá dentro e o Larry começa a falar. Antes da senhora Sanderson ir de F, o Larry foi ajudar ela com a privada entupida do apartamento dela. E enquanto ele estava terminando, foi quando ele começou a ouvir o assassino gritando como um louco, dizendo: eu sei que foi você, o Herman me contou tudo, sua vadia estúpida. A Sanderson tentou acalmar, mas antes de conseguir falar duas palavras, o Larry entrou em choque, ele ficou paralisado de medo e ficou só olhando pela fresta da porta do banheiro. Tudo aconteceu rápido demais e o assassino limpou tudo e qualquer prova antes de ir embora. O Larry não foi visto pelo assassino e conseguiu sair a salvo, menos a senhora Sanderson. O Larry fala que ainda não contou a ninguém sobre isso, nem mesmo para a mãe dele, mas ele diz que confia no Sallyface. Ele tá confiando no moleque que ele conheceu no primeiro dia da mudança dele, mas tudo bem. O Saul ele pergunta se o Larry sabe quem é o assassino e é o Charlie, o Brony que vive no 204, lembram? O maluco viciado em pôneis que tem uma coleção rara e que parece que nunca viu um chuveiro na vida. O Larry fala que o Charlie estava usando luvas e que por isso o policial e o detetive não devem ter conseguido impressões digitais. E o Saul pergunta se ele não deveria ter ido falar logo com a polícia, mas o Larry fala que já tentou falar com o detetive, mas que ele não escuta se não tiver provas, e isso até deixa o Larry irritado. Porque realmente, né, aparece um único morador que fala que sabe quem foi e que viu tudo o que aconteceu, mas o detetive não escuta, é sacanagem. O Sally muda de assunto e pergunta qual é do cara do apartamento 103, que é o apartamento do Sr. Edson. O Larry fala que nunca viu Edson fora do quarto e que desde sempre ele fala pela portinhola do correio. O Sr. Edson é um cara legal, mas não deixa de ser meio estranho, e ele fala que se disser chá Edson, por favor e obrigado, o Sr. Edson vai dar uma xícara com o famoso chá que ele faz para os moradores e para qualquer um que for pedir para ele. O Larry fala que ele odeia, mas parece que os adultos adoram beber esse chá. O Saul fica olhando para a cara do Larry, enquanto o Larry fica aproveitando a música do Cereais Falls que ele colocou. E o Saul fica curioso com uma coisa que ele viu em cima da cômoda com o espelho do Larry e pergunta para ele o que é aquilo e simplesmente é um rádio da polícia. O Sally faz a mesma pergunta que eu: como caralho conseguiu isso? O Larry fala que é uma história para um outro dia, mas ele teve uma ótima ideia graças ao Saul. O Larry começa a explicar que se ele fizer uma chamada falsa, talvez ele consiga distrair os policiais para o Saul ter tempo o suficiente para entrar no 403, para o Saul tentar achar algumas provas para mostrar para o detetive, algo que eles não estivessem procurando. O Saul diz brincando que o Larry escolheu ele bem rápido para fazer a parte suja, e o Larry explica que ele tem que fazer a chamada no quarto dele, mas o Saul diz que só está brincando com ele e que é claro que ele vai, pois ele já quer olhar o 403 já faz muito tempo. O Saul pergunta qual é o plano e o Larry fala que vai denunciar um assalto a um banco com reféns, porque talvez seja o suficiente para afastar os policiais por um tempo do prédio. O Larry avisa pro Saul que ele precisa estar no quarto andar quando ele for usar o rádio, pois eles não podem perder tempo. O Larry fala que eles podem usar uns walkie-talkies dele para eles se comunicarem o tempo todo, e também pode ajudar para ele avisar quando os policiais voltarem. O Saul fala que parece ser um ótimo plano, mas fala para mudar o banco para um posto de gasolina ou uma farmácia para parecer mais realista. É um pensamento inteligente, mas como que o Sally fez e sabe o que é realista ou não para a polícia, cara? O Larry fala que o Saul tem razão e que é uma ótima ideia. Ele entrega pro Saul um walkie-talkie e fala que ele precisa ir pro quarto dele no quarto andar e avisar ele quando o Saul estiver pronto. O Saul sobe para o
quarto dele, no quarto andar. E quando ele chega no quarto dele, ele avisa o Larry pelo walkie-talkie que ele tá pronto. O Larry pede pro Sal esperar um segundo e passa um tempinho. E o Larry avisa pelo walkie-talkie que já está feito. Enquanto ele ainda está no quarto dele, ele fala que escutou barulhos do andar de cima, então provavelmente funcionou. Larry fala pro Sal ver se ele consegue entrar no 403 agora. O Sal sai do quarto dele e vai até o 403. Ele entra e ele vê que o assassinato foi muito pesado só pela aparência da cena do crime. Mano, tem sangue pra caramba. Tem um desenho também no chão de onde estava a senhora Sanderson e uma mesa quebrada. Cara, é bem pesado. Enquanto o Sal vai explorando a cena do crime, ele vai avisando o Larry pelo walkie-talkie se tem alguma coisa que possa ser uma pista. Ele fala sobre a mesa e o Larry pergunta se parece importante, mas o Sal fala que só parece tralha. O Sal continua andando, ele vai até o desenho que os policiais fizeram de onde estava o corpo da senhora Sanderson e fala pro Larry: "Cara, isso é doentio." E o Larry concorda totalmente. Não tem nem como não concordar, né? Dá pra ver que foi muito violento o jeito que o Charlie matou ela. Porque tem marca de sangue até na parede. O Sal continua andando mais um pouco até que ele vê alguns bonecos de pôneis. O Sal fala que parece estar faltando um boneco porque ele consegue ver uma falha na mancha de sangue. O Larry pensa um pouco e fala que já sabe como eles podem incriminar o Charlie. Ele diz pro Sal sair do 403 e ir pro quarto dele lá no porão. O Sal desce pro porão e o Larry começa a explicar que a senhora Sanderson e o Charlie colecionavam aqueles brinquedos do My Glitter Ponies, arco-íris espetacular, igual doidos, e que eles são obcecados demais por eles. O Larry fala que enquanto ele estava consertando a privada da senhora Sanderson, ela estava contando pra ele que ela conseguiu um brinquedo super raro do My Glitter Ponies, e ele fala o seguinte: "Aposto que o Charlie não resistiu e roubou o brinquedo. Na verdade, não me surpreenderia se fosse esse o motivo pelo qual ela matou. O cara sempre me dá arrepios, alguma coisa perturbadora nele, sabe?" O Sal fala que isso tudo é loucura e que o Charlie precisa ser preso, dizendo que eles não podem viver com um assassino, e eu concordo totalmente com o Sal. Imagina o pavor que deve ser. Vai que você seja o próximo. O Larry concorda com o Sal e ele diz que é por isso que o Sal precisa entrar no quarto do Charlie e roubar o brinquedo. Mas o Sal pergunta por que ele, se ele já entrou no 403, que já foi tenso. O Larry explica que o Charlie não gosta muito dele e que ele nunca o deixaria entrar na casa dele. Além disso, o Larry fala que o Charlie já acusou ele de roubar doces. Ele até xinga o Charlie por conta disso de gordo escroto. Gordofobia da puta, velho. Mas o Sal finalmente aceita, pois ele não vai conseguir dormir se ele não for. E o Larry fica orgulhoso com a coragem do Sal e ele entrega pra ele um saquinho de plástico, que vai servir para o Sal, quando pegar o brinquedo, poder colocar o brinquedo dentro do saquinho para ele não precisar tocar. O Sal diz que tem uma sensação de que o Larry já fez isso antes, e o Larry ri, falando que, por incrível que pareça, ele nunca fez isso e que ele só assiste televisão demais. Eles terminam de conversar e agora o Sal precisa pensar em um plano de como vai entrar no quarto do Charlie e pegar o brinquedo. Mas, mano, vocês lembram o quanto que ele é apegado com aquela coleção? O cara é tão pancado da cabeça que considera aqueles brinquedos a família dele. Então, com certeza, ele não deixaria o Sal pegar o brinquedo tão fácil assim. Mas nessa parte do jogo, a gente consegue ver que além do Sal Fisher ser bom em investigação, dedução, interrogar alguém como se estivesse apenas conversando normalmente, pelo jogo tem uma coisa que dá pra entender, uma coisa que é muito importante dele. Ele é inteligente e se ele precisar fazer algo que ele acha certo, ele fará. Então Sally começa a andar pelo prédio para tentar criar uma ideia que possa ajudar ele a entrar no quarto do Charlie. E vocês lembram quando o Sally estava no banheiro do apartamento dele e lá estavam os remédios do pai dele? E vocês também lembram quando o Larry disse que o Sr. Hudson, ele dá chá quando fala chá Hudson por favor e obrigado? Bom, se vocês estão pensando o mesmo que eu, vocês estão corretos. O Sal, ele simplesmente batiza o chá Hudson com os remédios do pai dele que servem para dormir. Mano, que moleque doido da peste, velho. Não tô querendo dizer que ele é maluco, psicopata e nada disso. É que simplesmente
realmente é uma ideia muito exagerada e questionável, mesmo que seja eficaz. Bom, pelo menos eu acho eficaz. Só falta eu ser doido igual o Sally agora. Eu sei que terá gente dizendo que nessa parte eles interpretam que quando o Sol batiza o Shah Atson com os remédios de dormir do Henry, seria uma ação desesperada, mas cara, honestamente eu não vejo como uma ação desesperada. Na verdade, o Saul está bem consciente de suas ações. No jogo mesmo, não tem algo que mostre ser uma ação desesperada. Na verdade, o Saul pega as coisas de um jeito estranhamente normal. Não há desespero ali. Na verdade, o Saul faz porque acha que é realmente o certo a se fazer. Tanto que tem essa fala dele quando ele pega os remédios do banheiro dele. Isso com certeza vai apagar aquele gordo escroto. Obviamente, eu não tô querendo dizer que vocês não podem criar suas próprias interpretações, mas realmente não há desespero nas escolhas do Saul. Se ele tem que fazer algo e que acha que é o certo, ele fará. Então agora que o Sally já sabe o que fazer e já tem um chá batizado, ele vai até a casa do Charlie, conversa um pouco com ele para fingir que está olhando a coleção dele e depois de uma longa conversa chata, o Charlie sente o cheiro do chá Adson e fica doido para querer beber. Ele ama chá Adson ao ponto de ter tomado um monte e o Sr. Adson não dá mais chá para ele hoje. Eu nunca vi um cara que ama fazer chá não ter mais chá por você ter bebido um monte, mano. O Charlie bebe o chá que o Saul batizou e ele capota na poltrona velha dele. Como o Saul não é besta, ele aproveita para pegar o brinquedo. Ele usa o saquinho que o Larry deu para ele e consegue pegar. O boneco é medonho e ainda por cima tem pequenas manchas de sangue. Então já temos uma prova concreta que realmente pode ter sido o Charlie que matou a senhora Sanderson. Como que esse plano deu certo, cara? Não acredito, mano. É literalmente um moleque de 15 anos botando um cara velho pra dormir com uma simples xícara de chá batizada. Inclusive, se o Saul já tivesse dado um pouco de chato sem estar batizado por Charlie no jogo mesmo, mostra que o Saul tentaria mentir. O Charlie falaria que não aguenta mais beber chá porque ele já tinha bebido muito e o Saul mentiria dizendo: "Tem certeza? Mas esta é uma nova receita que o Sr. Adson estava testando. Já bebi 3 xícaras de chá e achei bem melhor que o outro." Isso mostra que o Sally Face sabe mentir, mas não é aquelas mentiras normais que normalmente ninguém acredita. Ele cria uma mentira que dê para acreditar. Enquanto eu faço o roteiro desse vídeo, eu estou cada vez mais chegando numa conclusão que o Saul não é tão santinho assim. O Saul leva o brinquedo até o detetive que está investigando o caso da senhora Sanderson e fala que tem provas, mas o detetive pergunta se ele anda falando com um tal de Larry e que ele não acredita em adolescentes com registro criminal. Essa informação pega o Saul despercebido e ele não sabe mais o que dizer. O detetive fala que realmente agradece por eles tentarem ajudar, mas ele pede que se eles não têm nenhum tipo de prova, que é para não espalhar rumores. Então o Saul pega o pônei e fala que tem prova sim. O detetive pede para ver e pergunta se veio do quarto do Charlie e como ele conseguiu o brinquedo. O Saul explica que ele estava só cumprimentando os vizinhos, tentando conhecer todo mundo, e que enquanto ele estava conversando com o Charlie, enquanto ele mostrava os brinquedos, ele acabou reparando que um deles estava sujo de sangue, e ele fala que sabia que isso poderia ajudar com a investigação. Então ele pegou um brinquedo com o saquinho do lanche dele. Mano, peraí, o Saul acabou de omitir uma informação pro detetive? Ele fala que o saquinho do lanche é dele, mas na verdade foi o Larry que deu pra ele. Ele não contou que entrou escondido no apartamento da Sarah Sanderson, e com certeza ele e o Larry iriam se ferrar muito se ele contasse, porque eles literalmente fizeram uma chamada falsa. Eles queriam afastar aquele policial rabugento da entrada do apartamento. E ele não contou que batizou um chá pra botar o Charlie pra dormir. Cara, o Saul Fisher eu não tenho nem palavras, velho. Honestamente, se eu não estivesse fazendo esse vídeo aqui, eu não teria percebido o quão complexo o Saul é na questão da personalidade dele. Ele já era meu personagem favorito por ele ser diferenciado, mas agora eu amo esse personagem, velho. O moleque tem uma construção de personagem impecável. O detetive fica impressionado e chama o Saul de mini detetive. Ele elogia dizendo que não foi nada mal e que agora ele irá cuidar disso. Mas ele fala que na próxima vez é pra ele informar antes de se colocar em risco. E o Saul diz que pode
deixar que ele irá. Depois de conversar, o Saul saiu do prédio e viu que o detetive prendeu o Charlie na viatura. O Charlie jura que não foi ele, mas já era, foi preso. O Saul ele anda mais um pouco para frente e vê uma van branca. Essa van é daquelas que serve para transportar um corpo que for morto de um jeito que não tem respostas. Então é levado para investigação. Não havia ninguém por perto, e então o Sally espia pela janela da van para ver o que tem dentro. O Sally acaba tendo uma visão traumatizante. O corpo da senhora Sanderson, enquanto é possível ver o cérebro dela. E esse foi o primeiro vídeo de Sally Face aqui no meu canal, galerinha do YouTube. Como deu pra ver, o vídeo ficou gigante. Eu quis contar a origem do Saul enquanto eu analisava a personalidade dele junto com vocês. E relaxa que isso não é tudo, Sally Face tem uma história gigantesca. E como o Saul é protagonista, a história dele é mais gigantesca ainda. Então iremos ter parte 2 desse vídeo aqui. Bom, eu acho que conseguimos encontrar uma resposta de quem é Saul Fisher. O Saul, ele é literalmente um adolescente detetive. Ele é inteligente, sabe investigar, junta detalhes para descobrir uma possível resposta, independente se a resposta for ruim ou não, pelo menos para ele. Ser calmo na maioria das situações, e quando ele precisa fazer algo que ele pensa que é o certo, ninguém consegue parar ele. Só juntando os fragmentos de memória do Sally Face lá do capítulo 5 e a história dele no ponto de vista dele do capítulo 1, já deu esse vídeo aqui que foi grande, mas o próximo, a parte 2, vai ser maior ainda, tenho certeza, porque na parte 2 eu vou juntar praticamente o capítulo 2 inteiro e o 3 inteiro, ou seja, vai ser gigante. Mas até lá eu vou lançar vídeos de Sally Face que não é parte 2 nem nada, é vídeo de teoria, mistérios, ou até mesmo contando histórias de outros personagens, ou até mesmo do culto do jogo. Aliás, para quem já jogou Sally Face ou já assistiu, pelo menos assistiu o capítulo 1 ou jogou o capítulo 1, sabe que faltou alguma coisa nesse meu vídeo aqui que eu não falei. Então não se preocupem, pois na parte 2 irei falar. E para você que não sabe que parte é essa, eu não vou contar. Vocês vão ter que assistir todos os meus vídeos do canal para descobrir. Muito obrigado de verdade para quem assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu comentário, dá like, se inscreve aqui no canal para me motivar a fazer mais vídeos de Sally Face e obviamente me motivar para fazer a parte 2. E aperta o sininho para sempre receber vídeos novos daqui do canal. Esse vídeo aqui eu fiz com tanto carinho que ele praticamente mudou a estética aqui do canal. Se você assistir esse vídeo aqui até o final, provavelmente você vai ver que eu mudei o meu banner do canal e a minha foto de perfil e também a descrição. Esse vídeo aqui praticamente estabilizou definitivamente a nova estética do Eu Sou Error. Então, se você gostou desse vídeo, gostou da estética nova e quer ver o que o futuro nos espera aqui no meu canal, mano, assista os vídeos, me segue no Twitter ou X que eu criei recentemente, me segue no Instagram que eu sempre atualizo lá coisas que eu faço de vídeo, ou até desenhos ou dublagem, me segue no TikTok que eu vou postar os vídeos curtos aqui do canal, também vai ser postado lá. E lembrem-se, cuidado quando for chegar perto de um cachorro, talvez não seja o que você pensa.